E o torcedor do Galo tava com aquela saudade já, né? Apesar da fase não estar tão boa, mas ficar sem jogos, o torcedor não aguenta. Então essa hora vai chegar, é quinta-feira, 7h, duelo contra a Chapecoense, lá na Arena Condá. E a Chapecoense, viu, Abílio, que ainda não perdeu como mandante e o Atlético não venceu como visitante. O Galo tem 8 pontos, é o 13º, e a Chapecoense com 7 pontos, um pontinho a menos, aparece na 15ª colocação. Então é um jogo, né, daquele duelo de 6 pontos e muito equilibrado, viu, Abílio? Até o momento foram 19 jogos entre Atlético e Chapecoense, 6 vitórias para cada lado e 7 empates. Então é um jogo aí também do raio-x, um jogo importantíssimo para o Galo, principalmente, né? Porque se perde para a Chapecoense, corre o risco de terminar a rodada na zona de rebaixamento, e isso o técnico Eduardo Domingues não quer de jeito nenhum, nem os jogadores e também os torcedores, né? Não querem essa ideia de jeito nenhum para o Galo nesse retorno, porque vai ter uma maratona pela frente. Nos próximos 59 dias serão 18 jogos pelo Brasileiro, Copa do Brasil e também pela Copa Sul-Americana. O Galo treinou na manhã desta terça-feira, aquele treino técnico e tático, e a grande novidade, como a gente trouxe em manchete, foi o Michael. Ele ainda não foi liberado pelo departamento médico, mas começa aquele processo de transição, né? O Atlético até prefere não falar que é a transição, mas treinou com um grupo e aos poucos vai retornando o Michael, e em breve vai ser aí novidade também para o Barba Domingues. Vitor Hugo, recuperado de lesão, o zagueiro, né? Temos 2 Vitor Hugo, o zagueiro está recuperado, deve viajar para Chapecó, assim como o Alexander, né, que já vem treinando há algumas semanas, foi liberado também da lesão pelo departamento médico e deve figurar nessa lista do Barba para a viagem para Chapecó, que acontece amanhã às 6h. Antes, mais uma atividade na cidade do Galo, 10h, e vai ser a última preparatória para este confronto, que, como eu disse, tem alguns ingredientes, né? Tem retrospecto, tem tabu. O Galo não vence a Chapecoense desde 2019, de lá para cá foram 3 jogos, 2 empates e 1 vitória da Chape. E cabe lembrar, né, lá em 21, Galo campeão, não conseguiu derrotar a equipe Condá. E não tem hora melhor para acontecer isso agora, né, o Pedro Abílio? Vencer fora de casa, um desafio para equilibrar a balança do Atlético no Campeonato Brasileiro. Faltaram muitos pontos como visitante nas últimas temporadas, hein, Edu? Ganhar da Chapecoense na Arena Condá é uma tarefa complicada. E o problema é ainda maior quando você também não está bem como mandante, né? Então você soma esses 2 problemas e o resultado são os 2 últimos anos em que o Atlético brigou na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Precisa mudar essa história para ontem. É um jogo dificílimo, nunca foi fácil jogar em Chapecó, mas a partir do momento que você vive esses problemas, você não tem mais escolha para o adversário, para buscar ponto fora de casa, e o Atlético precisa ir a Chapecó, aproveitar o momento ruim também do adversário, saber jogar com a pressão pela qual passa a Chapecoense em relação aos seus torcedores, o extracampo, e o Atlético tentar tirar proveito disso. É que não é fácil, né? São muitos os desfalques, jogadores importantes com as suas seleções, mas o Atlético não pode mais dar sopa pro azar. O Atlético não tem tempo mais para adiar, somar pontos como visitante no Campeonato Brasileiro. E o Henrique falou aí de 18 jogos até a parada para a Copa do Mundo. De Campeonato Brasileiro são 10, né? São 8 rodadas, até aqui são apenas 18, né? A 19ª vai ficar para depois da Copa. É prioridade máxima. Esses 10 dos 18 jogos do Atlético até a parada da Copa, os 10 do Campeonato Brasileiro, precisam ser prioridade. Foi manchete na turma do bate-bola hoje, Edu, a volta do Maicon, parcialmente, né, aos treinos. Em breve estará de volta. O que agrega de diferente nesse time do Atlético ter o Maicon em campo? Melhor saída de bola, liderança em campo, experiência, o que ele mostrou no pouco tempo de Atlético até aqui, desde que chegou, depois veio essa lesão, mas o Maicon é um cara importante. Ele ainda não jogou com Barba, né? Não. Ele ainda não teve a oportunidade de jogar e ser comandado pelo Barba, mas sendo muito sincero, Pedro Henrique, eu acho que a partir do momento em que o Maicon estiver bem fisicamente apto, ele tem tudo para seguir sendo titular dessa equipe do Atlético no meio de campo, que vai ganhando uma boa briga com o Pérez, que fez bons jogos, o próprio Franco, que é um cara que está sempre disponível, e quem sabe uma janela bem feita no meio do ano, uma janela de mercado que precisa de jogadores tanto para o sistema defensivo quanto para essa função de volante. Mas o Maicon é uma das lideranças desse elenco e, para mim, um dos titulares desse Atlético.
Ô, Abílio, e os convocados, né? Jogaram hoje. Jogaram? Entraram em campo? Vamos fazer aqui um balancete dos convocados? Vamos lá, Henrique. Só não me pergunte se o Cissé jogou ou não, tá? Essa é uma tarefa. Nenhum site avisa, mas a seleção de Guiné perdeu para Benin por 1-0, tá? É a única coisa que a gente sabe. Agora, se o Mamadi Cissé jogou ou não, a gente ainda não conseguiu esta resposta. Mas vamos com os outros convocados do Galo, porque mais cedo o Equador empatou com a Holanda, esse jogo lá em Eindhoven, na Holanda, 1-1. O Alan Franco foi titular, foi substituído no intervalo. O Preciado entrou, mas aos 89 minutos, famoso 44 do segundo tempo. Então foi ali só para aquela alteração para dar uma aquecidinha o Preciado. E o Alan Minda, né, que jogou o primeiro amistoso do Equador, ficou de fora e não entrou neste confronto. O Paraguai perdeu para o Marrocos, 2-1, esse jogo lá na França, e o Alonso foi titular durante todo o tempo. Brasil e Paraguai. Paraguai entrando de novo? Não, gente, é o Sub-20. E quem atuou foi o Vitão, né, que é o jovem, né, uma promessa do Atlético aí, 18 anos, zagueiro. Só que também ele entrou aos 89 minutos do segundo tempo, obviamente, né, aos 89 minutos de jogo. Então também quase não jogou o Vitão. Esse jogo foi disputado lá no Canindé. E o Cissé, como eu disse, rapaz, a gente vai descobrir e amanhã a gente traz essa informação se jogou ou não o Cissé. Por que é importante isso, Abílio? Principalmente a questão do Equador. O Equador está lá na Holanda, tem uma logística, quem sabe, para conseguir que esses jogadores retornem, peguem um voo de São Paulo até Chapecó, e o Atlético estava analisando, estava de olho na minutagem desses atletas, né, para ver se valia a pena ou não que eles fossem para o jogo contra a Chapecoense. E como eu disse então, o Alan Franco jogou só 45 minutos, o Preciado pouco jogou e o Alan Minda não. Então abre aí a esperança que esses três jogadores, pelo menos, além do Ivan Roman, que estava defendendo o Chile, a expectativa é que chegasse hoje a Belo Horizonte, treine amanhã, na parte da manhã. Este é o caso do Ivan Roman, então deve viajar sim para Chapecó e pode ganhar um reforço também dos equatorianos. E a situação do Alonso é mais complicado, né? É mais longe ali, mas não está descartado também. E o Cissé praticamente fora, porque o jogo aconteceu lá em Guiné, então acho que é uma logística mais pesada. Mas pode ter mais reforços o técnico Eduardo Domingues. De todo modo, uma boa notícia, ele tem entrado pelo menos no primeiro amistoso, né? Porque estava com uma lesão, aquele corte que ele sofreu no pé na final do Campeonato Mineiro, desde então não tinha jogado ainda. Não só entrou, como, né, marcou um gol, entrou aos 34 do segundo tempo, fez o gol de empate e depois Guiné virou o jogo contra Togo. Então deu um cartão de visitas bem legal ali o Cissé, e tomara que tenha entrado hoje pelo menos um pouquinho. O Igor Tepe vai falar do Galo, que vai pegar uma Chapecoense na quinta-feira, e o Atlético não vence fora de casa. Aliás, tá difícil para vencer em casa, meu Deus. Uhul! Imagina fora de casa. Eu quero a sua opinião. O Atlético nem empata fora de casa, né, Gilbertão? Os pontos que o Atlético tem são jogando na Arena MRV. São até agora 4 jogos e 4 derrotas fora de casa no Brasileirão. Pelo amor de Deus, que vergonha, hein? Precisa conquistar seus primeiros pontos aí fora de Belo Horizonte, o time do Atlético, de preferência com a vitória para cima da Chape, Gilbert. E por isso o Atlético conta com seus jogadores selecionáveis, Gilbert. Mas tudo vai depender de como vai ser a utilização desses jogadores. O Ivan Roman jogou, o Chile jogou ontem de madrugada, e o Ivan Roman já deve chegar em Belo Horizonte aí amanhã pela manhã. Pera, vou te corrigir. O Chile não jogou, ele teve lá e foi espancado pela Nova Zelândia. Foi massacrado. Ele não jogou, não, ele teve lá. Quando o Ivan Roman esteve em campo, meu Deus! que foi no jogo já temos as primeiras polêmicas. Nova Zelândia. Não jogou nada. O que tem na Nova Zelândia? Meu Deus. Quando o Ivan Roman esteve em campo, que o Chile goleou o Cabo Verde, beleza, o Chile ganhou. Sem o Ivan Roman, foi 4-1 para Nova Zelândia. Mas que sapeca, hein? Sapeca. Tá em crise? Chama o Chile, amigo. Chama o Chile, amigo. Aí a lista dos jogos dos jogadores do Atlético hoje, Gilberto, às 3 horas da tarde, tem Guiné contra Benin e Paraguai e Marrocos. Os 2 jogos acontecendo em Marrocos, tá? É Benin ou Benina?
É menino. Às 3h45. Dedão. Não, você está equivocado. Você é assumido? De forma nenhuma, nem assumiram, eles assumiram, os meus casos são particulares É o seu sobrinho, né? Meu sobrinho lindo, gostoso, alterofilista. É verdade, gosto muito. O crioulo gosta de sobrinho gostoso. Às 3h, então, você tem o Cissé por Guiné e o Júnior Alonso por Paraguai. Aliás, Certo. Paraguai e Marrocos, hein? Bom teste aí pra ver o Alonso na lateral esquerda, né? Bom Porque o jogo Ivan pra Lodge, ele. o Renan Lodge e tal, uma bosta. Aí, Gilbert, às 3h45 tem Equador e Holanda. Tá. Jogo em Amsterdã. E lá no Canindé, da nossa querida Portuguesa de Desportos, Mano, que campo maravilhoso. 4 horas da tarde tem Brasil e Paraguai sub-20. No primeiro jogo do Brasil e Paraguai, o Vitão não entrou em campo, ficou apenas no banco de reservas. É uma possibilidade. Então, esses são os jogadores do Atlético na rodada de hoje da data FIFA, Gilbert. Dependendo de como for a utilização deles e do horário que eles chegarem no Brasil, eles irão ou não para Chapecó. De qualquer forma, é pouco provável que o menino lá, o Barba, ele conte com alguns desses jogadores. Aí, como vai fazer o treinador atleticano, Gilbert? Que dessa semana, esses 10 dias aí de treino, a gente não acompanhou a atividade na Cidade do Galo, segue sendo fechado o treinamento no CT de Vespasiano. A gente não sabe como tá... A gente pode ficar aqui, não? Ué, isso aí. Foi mal. Pois é, pode? Pega seu pulmão aí, tá? Meu Deus, hein? Cara tá Ele morrendo continua aí, ó. mesmo, né? É velho? cólera, né, Continua mesmo. Não, o cara tá morrendo aqui. Coitado, Deixa eu rapaz. falar, é que já rolou, já tá rolando vacinação de vai lá. gripe aí pra alguns grupos. Pigarro. Aí, Depois o Portuga fala, ó, quem não conhece o Igor pessoalmente não sabe. Eu não conheço, então. Ele é legal demais, pô. Tem esse lado aí. Mas Mas aí, Gilbert, como é que pode montar o Barba pra esse jogo contra a Chape se ele não contar com nenhum desses aqui? Pô, primeira a gente coisa. não sabe como o Lianco tá, se ele tá inteirão, se dá pra ele ir pros 90 minutos ou por pelo menos uns... Ué, não castraram ele, né? 65, 70 minutos. Como o Alexander tá, que até hoje não foi sequer relacionado. Então, assim... São problemas físicos? E o Vitor Hugo também. Vitor Hugo volta de uma lesão muscular. Então, você vai arriscar uma dupla de zaga com Lianco e Vitor Hugo? Ó, não, primeira o Juan coisa. joga, né? Deixa eu perguntar pro Portuga, do Barba, o Domingues. O Domingues. Uhum. Chegou conhecendo ainda o elenco do Atlético, teve alguns dias aí a mais agora com essa pausa para a data FIFA e não vai ter até a Copa do Mundo. O que você tem a nos dizer sobre porque você, todos, se não sabem, muito em breve vão descobrir, o Portuga é torcedor do Boca, né? Se simpatiza com o Cruzeiro aqui em Minas Gerais, já foi Galo, tá? O senhor já Vai foi torcer Galo. pra quem? Cruzeiro ou Boca na Libertadores? Eu quero Vai ver de depois. Boca? Agora, o Eduardo Domingues é um profundo conhecedor de futebol, teremos muitos rodízios pela frente. O que o senhor tem a nos dizer do Barba? Eu gosto muito do Você treinador. gosta do Barba? Gosto muito, mas aí tá, ele tem um princípio de futebol que ele vai ter dificuldade de colocar no Atlético exatamente, que é aquilo que ele mais gosta, da onde parte o time dele, exatamente no Atlético ele não tem nenhum, que são volantes de contenção. Ah, pois é. Os times dele são formados, todos eles baseados nos dois volantes. São dois volantes pegadores, ele jogava até inclusive com o Ascacibar lá no Estudiantes, que é um jogador que hoje está no Boca, que é um volante mais de saída, mas que tinha alto poder de marcação também. Então são dois volantes para tomar conta da subida dos alas, dois volantes que recuperam a bola muito rápido naquele, como a galera moderna fala, o perde, pressiona, né? E o futebol dele é baseado nisso. E se há uma falha no elenco do Atlético Mineiro, na minha visão, é a falta de volantes isso de tem mais de marcação. um ano, né? Não tem Isso camisa tem mais de um 5. ano, é mais de um ano E tudo isso aí. isso eu sei que o Igor gosta muito dele e tal. Pra mim, o culpado é um cara que não teve sucesso no futebol por onde passou, mas não chamado fala- Paulo Brax. Ai, você Pra agora vai mim, comprar uma briga. esse cara, ninguém acorda de manhã e fala, nossa, que saudade do Paulo Brax. E, ó, Nem no Vasco? não, no Inter não, no Vasco não, no Santos menos ainda. E assim, o time do Atlético sofre com a falta desse volante. Mas Não será que é tem. culpa dele? Porque ele tá tentando. Mas- Bom, pelo menos até onde a gente Ô, sabe. Gilbert, ele é o diretor de futebol. A culpa é de quem? Nossa. Não é, porque é o seguinte, ele disse na coletiva, eu vou trazer palavras dele,
que apresentou um monte de nome pro Sampaoli, mas o Sampaoli só queria aquele cara. Galarza. Só que se não fosse o Galarza, que não precisava nem trazer. Só que eu já ouvi também do São Paulo a situação que ele colocou 4 opções de volante, nenhuma veio. Isso é verdade. E hora, você viu isso? Eu não vi o São Paulo falar isso. Iguinho, toda vez que ele faz uma lista... Não, onde você ouviu, porra? Não, é hábito do São Paulo, Iguinho. Não. Por onde ele passou, toda vez ele coloca uma lista de 4, 5 atletas e não vem nenhum deles. E outra, Iguinho, com todo respeito, por isso que eu vou embora. Com todo respeito. Não, ele trouxe, era o Galarza, o Torreiro, o Atlético tentou, 15 milhões de dólares, o Atlético não ia trazer nunca. Tá, o mas Galarza, esse o Sampa Galarza, queria. 15 milhões de dólares, o Atlético não ia trazer nunca. Tá O Guida, que foi pro Valência, Que é o também Guida caro. foi- Guido Rodrigues. Não Não sei se ele foi pro Valência, mas ele foi tava lá pro no Valência México também, o antes. Atlético não conseguiu. Aí é o seguinte, eu vou chegar e vou falar, eu quero o Kanté, o Mbappé e o Neymar. Se você não trouxer nenhum dos 3 pra mim, você tá Não errado. serve Tá, ninguém. mas Você vai, quer, porra. mas pera um Tá pouco, mas duro você do quer ano, ser filho. time Tem que grande saber ou onde é que você tá, filhão. Você quer ser protagonista ou você Você quer não ser tem que periférico? querer ser não, Português. Você tem que ser o que você é, velho. Mas, o que ô, você Igor, é? Você é um vamos cara lá. que tá aqui... Não tem só esses. Porque eu vou falar uma coisa pra você. O Ralf, ele veio do Não, Barueri. não é ter só esses, não. O treinador exigiu só esses. Então, Ele falou mas assim, aí tá. O treinador falava, eu sei. Sim. Eu sei, o treinador falava. Não adianta trazer, se você trouxer, eu não vou botar pra jogar. Mas, por isso Iguinho, que andou, ué. Então, por isso que tem que trocar o treinador. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. O Ralf veio do Barueri, cara. Tem um menino Talhari que tá fazendo gol agora pra caramba no Remo. Desde a época do Juventude eu falava, esse moleque é bom jogador. Porque, ele não faz tanto gol. Não, mas ele se movimenta, abre espaço. O que ele joga? Eu acho, sinceramente, eu não conheço Paulo Brax pessoalmente como você, como a galera aqui de Minas conhece. Mas desculpa, por onde ele passou, não deu certo, fracassou. E o Atlético tem essa deficiência que eu tô no sofá da minha sala e consigo ver. Ele não tem volante de Qual era o marcação. objetivo do Santos quando o Paulo Brax estava lá? O Santos tava correndo. Não, qual era o contra objetivo do rebaixamento. Santos, porra? Era contra o rebaixamento. Não, o Santos estava na segunda divisão Sim. e ele subiu o Santos. Sim. O objetivo dele era subir e mais subir o que campeão. obrigação, tá? Mas subiu o campeão. Isso. Qual era o objetivo do Vasco quando ele chegou lá? Saída, correr na segunda divisão. Subiu o Vasco. Correr E de ele segunda subiu divisão. o Vasco. Quando ele subiu no primeiro semestre dele, a 777, falou: a gente quer apostar só em menino. E aí o Vasco botou os meninos lá, não deu certo. Ele virou e falou: agora vamos trazer gente cascuda. Levou o Verrete, levou aquele time que salvou o Vasco da segunda divisão. E no Inter? No Inter era ser campeão, velho. O que aconteceu com o time do Inter que ele montou? Foi uma moça que bandeja depois eu conto. Bateu o vice-campeão brasileiro no ano que tiraram ele, porque o Inter perdeu, não foi campeão brasileiro, por que naquele ano, você sabe? Por causa, dizem vocês, da arbitragem, daquele gol do. Do Flamengaço, né? É, do Flamengaço. Meu Deus, Agora, se tivesse ganhado, ó, no Vasco e no Inter, Mas, ou melhor, Igor, no Vasco e no Santos, quem ia ser campeão ia fazer melhor do que ele? Eu posso entender. É o objetivo do clube, ô Portugal. Eu sei, Igor, eu posso te entender, mas o que não pode é um time do tamanho do Atlético ficar sem o primeiro volante. 13 meses, no um elenco. ano, mais de um ano. Mas Aí isso não dá, aí não dá, mas isso eu não velho. discordo de você, não. Não Inclusive, isso aí não dá, é velho. uma briga que eu tenho. Então. É que, assim, em vez de você trazer só o Torreira, o Guido, não sei o quê, traz vai na Série B do Campeonato Paulista, tem um primeiro volante lá, ou então, eu só não vou falar pra subir da base, porque da base não tem. Os volantes da base do Galo é tudo volante que sai pro fazer jogo um igual intervalo. Que... mas aí você fazer- matou o noticiário do Galo pra conversar, ué. Precisa fazer o noticiário. Então você briga lá com o comercial lá em cima e pede pra mudar o horário do break, então. Pede pra mudar o horário do break, você é o gostosão. Quer que vai, você vai lá no comercial lá em cima, lá no andar de cima, e fala assim, ó, não quero mais um break 1h porque eu quero ficar falando do Paulo Brax no programa. É só deixar dar o noticiário, vá! entendeu? Nossos comerciais, por favor. Nós vamos fazer o intervalo, Portuguinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem só um superchat aqui que eu gostaria de ler. O... Sem pipocados. Olha, o domador de dragões está na área! Desgraçado. O domador de dragões está aposentado, gente. Você é casado agora, né, Muito Portuguinha? bem, aqui, ó. É, isso aí. Como é o nome da digníssima? Dona Juliana. Dona Juliana. Está aqui em BH? Está em BH. Veio com você? Veio. Certíssimo, Portuga. Ela é corintiana ou São Paulina? Corintiana, peguei na Fundação Casa desde criança. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Então é isso, galera. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!